Bom dia, galerinha. Todo mundo bem? Todo mundo em casa? Bom, hoje a gente vai falar sobre o fascismo na Itália. Na verdade, o fascismo, vocês vão ver agora na aula, tem muitas semelhanças com o nazismo. Mas eu resolvi separar para a gente andar devagarzinho mesmo e entender com mais profundidade, com mais detalhes, o que é cada uma dessas ideologias. O que acontece com a Itália que vai aderir a essa ideologia ditatorial e autoritária? Bom, a Itália, no final da Primeira Guerra Mundial, ela não sai como a Alemanha sai, né, sendo culpada e tendo que devolver território, nada disso, mas quando ela saiu da guerra, quando ela mudou de lado na guerra, porque ela estava lutando ao lado da Alemanha, quando ela mudou de lado na guerra, foi prometido a ela pela Tríplice Entente que ela teria algumas compensações territoriais, porque os italianos queriam fechar a sua unificação com alguns estados ali no norte. E essas compensações elas não chegaram, não aconteceram. Então isso já cria uma frustração inicial. Depois, a Itália ela começou a perder alguns territórios que ela tinha. Então também tem uma coisa frustrante aí dessas derrotas que ela teve, que eu chamei aí de nacionalismo frustrado. Quer dizer, enquanto a Itália está se expandindo, está crescendo, ela tinha se unificado há pouco tempo, e aí ela estava crescendo e se desenvolvendo, e de repente começa a perder coisas, né? Então, essa ideia de Itália, de nação Itália, ela fica frustrada, porque não é mais o que eles estavam achando que seria, né? Além disso, o governo italiano era um sistema parlamentarista, ou seja, quem manda, na verdade, é o parlamento, né? E no parlamento eles tinham 4 partidos políticos, só que nenhum deles tinha maioria. Então o que acontecia? Um partido dava uma sugestão de uma lei nova, de alguma coisa para se fazer, para solucionar os problemas do pós-guerra, né? E os outros partidos não brecavam, não votavam a favor. Aí o outro partido fazia a mesma coisa. Aí os outros partidos também brecavam. Ou seja, o parlamento não estava se entendendo. Então, os italianos, a população em geral, ela começa a questionar esse sistema, a questionar essas frustrações que a Itália sofreu. Eles começam a questionar isso e por isso vão acabar virando de lado. Virando de lado, que eu digo é aderindo a um sistema extremamente autoritário com o Mussolini que vai chegar aqui. Em 1922, a gente vai ter uma grande passeata na Itália que se chamou Marcha sobre Roma, com milhares de pessoas apoiando as ideias fascistas e querendo que se trocasse o primeiro-ministro da Itália. O rei Vítor Manuel III, sem oferecer resistência, ele acaba convidando o Mussolini para ser o primeiro-ministro, e porque o outro primeiro-ministro anterior tinha pedido demissão. Então o Mussolini chega ao poder através de um convite do próprio rei, mas ele vai ter apoio das milícias fascistas. Lembrando que milícia são grupos de polícias particulares que impõem as suas ideias com muita violência, com muita truculência. Além disso, o Mussolini também vai ter apoio da burguesia e dos grupos médios, das classes médias. Por quê? Porque as classes médias e a burguesia tinham muito medo do comunismo, por exemplo. Então, se os partidos comunistas, os partidos de esquerda, eles estavam crescendo, a burguesia e as classes médias, elas começam a querer frear isso, mesmo que para isso se tenha um governo autoritário, ditatorial e zero democrático. E essa questão, ela aconteceu a mesma coisa na Alemanha. Se vocês lembram, a burguesia e os grupos médios da Alemanha também vão ficar com medo do crescimento dos partidos de esquerda e acabam fortalecendo a ascensão do Hitler. O mesmo se dá na Itália.
Quer dizer, o medo do comunismo, o medo dos partidos de esquerda, o medo que os trabalhadores assumissem o poder, leva a burguesia e as classes médias a apoiarem um fascismo, um sistema zero democrático, como a gente já falou aqui. Em 1926, Mussolini acaba com qualquer outro partido político, somente o partido dele que vai funcionar. Qualquer oposição, fosse de jornal, qualquer meio de comunicação, qualquer pessoa que saísse na rua e falasse mal do governo, os jornais são fechados, as pessoas eram presas, ou seja, começa a ditadura fascista na Itália. O que pregava a ideologia fascista? Assim como a gente falou que era muito semelhante ao nazismo, né? Eles vão investir forte no militarismo, porque como eles queriam conquistar aqueles territórios que eles ficaram frustrados de não terem conquistado, eles queriam se expandir, que é o expansionismo. Mas para eles fazerem isso, eles precisavam se militarizar, se disciplinar o seu exército, as suas forças armadas, para que eles pudessem, então, se expandir finalmente, né? Para eles convencerem a população da necessidade desses territórios, eles vão exaltar uma tradição italiana que, na verdade, não existia, porque a Itália só se tornou Itália em 1870. Mas eles vão voltar lá no Império Romano para valorizar a história deles, a tradição deles. E aí, então, eles vão... É o que a gente chama de exaltação desse nacionalismo. É um nacionalismo exacerbado. Além disso, como é que eles vão conseguir convencer a população? É claro que eles vão intervir nas artes e na educação, que são... que ao invés de ser como num Estado democrático, onde os professores podem debater, os alunos podem fazer críticas, etc., não. Ali era uma educação doutrinatória. Então, ensinava-se aquilo que o Mussolini permitia, que o partido fascista permitisse, né? Então era que o Mussolini era maravilhoso, que a Itália estava melhorando já a sua economia, estava se recuperando da guerra, que iam conquistar esses territórios perdidos, enfim. Era uma doutrinação, tanto através da educação quanto das artes. Então você não podia, por exemplo, fazer um quadro, ou uma música, ou escrever um livro que fizesse oposição ao governo. Bom, a gente já falou sobre isso, eles vão combater os comunistas e qualquer oposição que se fizesse. A Itália tinha uma característica particular, diferente da Alemanha, que foi a adoção do corporativismo. No Brasil, a gente também teve isso no tempo do Getúlio Vargas. A adoção do corporativismo. O que é isso? Ao invés de você ter sindicatos por profissões, você vai ter sindicatos de patrões e empregados. Não era exatamente sindicato, era uma organização corporativa de patrões com empregados. Então, se os empregados tivessem alguma reivindicação para fazer, eles iam diretamente aos patrões. Naturalmente que essa forma de organização beneficiava os patrões, porque se eles dissessem não, e aí? O que esses empregados iam fazer? Não podiam fazer nada, né? Porque senão acabavam perdendo seu emprego, inclusive. Então essa é uma característica bem particular do fascismo italiano. Então o que acontece durante o governo do Mussolini, né? Primeiro, a gente vai ter censura, a gente vai ter perseguição a líderes de oposição, a gente vai ter perseguição e o fechamento de jornais de oposição, prisões, repressão, fim das liberdades de pensamento, de reunião, de expressão, perseguição aos judeus. Existe aí uma linha de historiadores que dizia que não havia perseguição aos judeus. O que acontece é que não houve campos de concentração dentro da Itália, mas eles pegavam esses judeus, colocavam num trem e mandavam para a Alemanha. Ora, todo mundo sabia para onde iam os judeus na Alemanha. Então havia sim perseguição aos judeus. Eles também foram obrigados a usar a tarja com a estrela de Davi. Eles foram proibidos de andar na calçada. Imagina isso. Não podiam participar de Olimpíadas, funcionários públicos perderam seus empregos. Então havia sim perseguição aos judeus, sim.
Não como na Alemanha, porque não tinha campo de concentração. Mas eles pegavam os judeus e mandavam para a Alemanha. Então é a mesma coisa, né? Perseguiam comunistas, perseguiam qualquer tipo de oposição. Eles vão. Agora, a economia vai crescer? Vai. A economia vai crescer, a produção agrícola vai aumentar, a produção industrial vai aumentar, então a gente vai ter mais emprego, então a gente vai ter mais gente recebendo salário, mais gente consumindo, então a economia começa a crescer, né? Eles vão combater o analfabetismo e vão combater também o crime organizado, que é uma conhecido da Itália, né? Vão investir em obras públicas, então vai ter coisas boas? Vai. Agora, como a gente falou, né? Essas coisas da economia crescer, elas acontecem em todos os países, ao longo tanto dos anos 20, como depois da crise de 29, ao longo dos anos 30. Então, não era necessário esse tipo de radicalização, e vários alunos me deram a devolutiva, que eu achei bem legal, que não era necessário. Porque outros lugares que não radicalizaram dessa maneira, também houve crescimento, porque a economia foi se recuperando. Então, enfim, houve crescimento? Houve, mas olha só quanta coisa ruim aconteceu. Quantas mortes aconteceram, né? Essa imagem aí do lado, ela é bem legal. É o mapa da Itália, né? E nos braços dessas pessoas que vocês estão vendo, os símbolos dos que eram perseguidos. Então tem o símbolo dos judeus, que é a estrela de Davi, nessa manga preta, de cima. Tem o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. E aqui embaixo é o símbolo da maçonaria. Os maçons, eles eram sociedades secretas, vamos chamar assim, que conspiravam muitas vezes contra o governo. Então eles também foram perseguidos. Eu gostei muito desse desenho. Uma das coisas mais importantes do governo Mussolini foi esse Tratado de Latrão. O que foi isso? Ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica, né? Ele vai dar a independência do Vaticano. O que é o Vaticano? O Vaticano, ele fica dentro de Roma, né? E ele fazia parte da Itália. Quando o Mussolini dá a independência ao Vaticano, ele passa a ser um país. É o menor país do mundo e ele fica dentro de Roma. O que a igreja ganha com isso? Muito, muito, muito dinheiro. Porque todo mundo que vai ao Vaticano, tudo que se gasta lá dentro, até comprar um cartão postal, esse dinheiro não vai mais para o governo italiano, esse dinheiro fica no Vaticano. E é muito dinheiro, porque o Vaticano é um ponto turístico importantíssimo do mundo. É o menor país do mundo, inclusive, né? Se vocês observarem essa... e aí o que ele prometeu para o Vaticano? Que ele ia tornar a religião católica a religião oficial da Itália. E aí, com isso, gente, o Papa, como a imagem está mostrando, ele finge que não está vendo o que está acontecendo, todos os horrores, as mortes, as prisões, as perseguições, e ele está com a boca costurada. Quer dizer, ele não faz essa denúncia. Para vocês terem uma ideia de como isso é grave, na década de 1990, o Papa João Paulo II vai pedir perdão aos judeus pelo Holocausto, porque esse silêncio da igreja foi, em parte, culpado. Você ser omisso quando você vê crimes acontecendo, você também tem culpa disso. Então o Papa João Paulo II ele vai pedir perdão aos judeus por conta dessa omissão que a igreja fez durante a década de 30 e durante a Segunda Guerra Mundial toda. Repetindo a pergunta, né, que a gente fez ontem, valeu a pena essa radicalização toda na Alemanha, na Itália, e a gente vai ter outros países também se tornando fascistas, como a Espanha, a Portugal e o Japão. Enfim, a gente vai ter uma radicalização tão séria, né? E a economia melhorou, melhorou. Mas foi essa política militarista e expansionista e de extremo nacionalismo que vai levar à Segunda Guerra Mundial. É essa briga por territórios que vai levar à Segunda Guerra Mundial, né? Então, valeu a pena tudo isso? Eu acho que não. E sei que muitos de vocês também acham que não. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Quando a gente opta por regimes autoritários, achando que isso vai ser a solução da crise econômica, não.
Regimes autoritários não são solução para nada nunca. São regimes horríveis, injustos, perseguidores, repressores. Então, não valeu a pena. Muito pelo contrário. Eu botei o link ali para vocês do filme, chama Chá com Mussolini. É um filme que ele é divertido, apesar do tempo ser pesado, mas ele é um filme divertido de se assistir e mostra alguma coisa do problema das artes, que a gente falou que ele influenciava nas artes. Enfim, ele mostra alguma coisa desse período aí do Mussolini. É bem interessante. Eu gostaria, na Devolutiva, eu gostaria que vocês me dessem a opinião sobre o filme, né? Muitos não me deram a opinião sobre o filme ainda. Eu gostaria de... Estou aguardando ainda. E queria que vocês vissem, então, esse filme, Chá com Mussolini, e me dessem uma devolutiva do que vocês acharam. Tá bom, pessoal? Um beijinho pra vocês e até semana que vem.